Dileto de Deus, bem-vindo a esse momento em que nós estamos aqui, mais um podcast. Você que está aí ouvindo, participando, esse momento tão especial, nós temos hoje, nesse episódio, a história real de um irmão que foi morador de rua, mas hoje ele está aqui conosco, é um evangelizador, tira as pessoas da rua e leva para a obra Lumine. Esse nosso irmão é o Nivaldo Lima, que viveu nas ruas, enfrentou o mundo das drogas, mas teve sua vida transformada após o encontro com missionários que o abordaram, que o convidaram para a obra Lumine. Ele foi acolhido na Fazenda da Esperança e hoje ele é um missionário que leva a esperança a tantos moradores de rua. Ele está aqui conosco. A vida nas ruas foi uma experiência que ele trouxe e hoje tira irmãos da rua, salva almas. Nivaldo, conte para nós como era a sua vida antes desse encontro com a obra Lumine. O que te levou a viver nas ruas e se envolver nas drogas? Como era o dia a dia de quem vive nessa realidade? O que você sentia naquele tempo e agora restaurado? Era uma experiência de dor, padre, uma experiência de invisibilidade, de exclusão, né? Porque eu costumo dizer que ninguém vai pra rua porque um dia acorda e diz: agora eu quero ficar em cima do papelão, quero ficar à margem da sociedade, quero ficar numa situação de vulnerabilidade. Não é assim. Alguém vai pra rua porque em algum momento da sua existência algo machuca, mas machuca tanto a sua alma, o seu interior, a sua essência, que o força a migrar para aquela condição desumana. Aqui, se eu for aqui perguntar aos telespectadores, aos ouvintes que estão nos ouvindo aqui agora, quem são a referência deles, os homens vão dizer: meu pai me ensinou os valores da vida, as mulheres vão dizer: minha mãe me ensinou aquilo que eu tinha que ser e aquilo que eu sou, meu modelo para o futuro. Então, assim, eu não tive essa base familiar sólida por conta do meu pai, que ele tinha problema com a questão do alcoolismo, e dentro desse alcoolismo do meu pai ele passou a abusar de mim, né, sexualmente, e isso foi assim devastador na minha vida, porque uma criança que estava descobrindo ali o mundo e esperava se sentir acolhida, se sentir amada, protegida, e estava sendo um objeto de prazer de alguém que era para ter cuidado, protegido, amado. Então, assim, com 12 anos eu resolvi fugir de casa para a rua porque eu não aguentava mais ser abusado. E nessa saída da minha casa eu acabei, né, me aprisionando nas maiores das prisões. Porque a rua não tem algema, a rua ela não tem grade, mas a rua te aprisiona de tal forma que te faz acreditar que tu faz parte daquilo, que tu é aquilo, sendo que Deus não nos criou para aquilo e Deus não nos criou para estarmos naquela condição desumana, para estarmos à margem, para estarmos exclusos, mas o demônio nos escraviza de uma tal forma que nos faz acreditar piamente que ali era o ambiente para estarmos, que o nosso fim vai ser ali. E assim, o que mais me doía na rua não era nem só o fato de ter sido abusado pelo meu pai, sabe? Era o fato de ser invisível. Era o fato das pessoas não me enxergarem. Eu ficava em uma das praças cartão postal de Fortaleza, estado do Ceará, chamada Praça do Ferreira. É cartão postal da cidade, onde passa milhares de pessoas todos os dias. E eu era invisível, as pessoas não me enxergavam, as pessoas não se importavam com minha dor, as pessoas
elas não paravam um segundo para se colocar no meu lugar, para se perguntar, ele tem uma história, o que fez ele vir para cá, o que causou essa vinda dele para esse ambiente tão desumano que é a rua. Eu só ouvi na rua foi que eu era um projeto falido, que eu não tinha jeito e que eu era apenas um CPF, que a qualquer momento ia ser cancelado pela overdose da droga, que pessoas como eu não tinham possibilidade de sair daquela condição porque éramos a escória da sociedade. Então, 8 anos que eu passei em situação de rua, ouvindo aquilo, eu cheguei a acreditar que era aquilo mesmo, que o fim ia ser a qualquer momento eu estar nesse uso abusivo do crack e de repentemente ali a minha vida ser ceifada, o inimigo tirar ela de mim de uma forma brutal e cruel, que é dentro de uma overdose. Certo. Então essa foi uma experiência dolorosa, né? Muito difícil. Nesse encontro com o amor de Deus, Rivaldo, em que momento os missionários da obra Lumen cruzaram o seu caminho? Foi impactante? Como foi esse primeiro contato com eles? O que te tocou naquele encontro? Foi fácil aceitar ajuda? Ou houve primeiro uma resistência? Será que eu vou ou não? O que mudou dentro de você depois daquele encontro? Rapaz, para mim foi algo assim novo, né? E algo que me causou medo, porque de priori eu assim não acreditava no ser humano mais, que ele pudesse ter empatia, que ele pudesse se colocar no lugar do outro. Então assim, esse encontro ele ocorreu em meados de 2015. Eu já estava ali há 8 anos, né, como eu disse anteriormente, em situação de rua, naquela condição desumana. E ali o Lumen, ele tem um projeto chamado Jesus nas Ruas, aonde jovens da comunidade e também amigos da comunidade, como sociedade em si, eles se reúnem para poderem ir ao encontro dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eles vão ali para poderem ouvir aquelas pessoas, poderem tocar aquelas pessoas, poderem enxergar aquelas pessoas e serem escuta para aquelas pessoas. E aí eu me lembro que era 16 de setembro de 2015, quando 9h30 para 10 da manhã eu estava nessa praça, porque nessa praça passa muita comida, as pessoas dão muita alimentação lá para as pessoas que estão em situação de rua, e eu tinha ido para lá por conta disso. Era um domingo, só que no domingo não passa muita opção de alimento. E aí quem chegou foi eles. A praça foi inundada de jovens, eles com violão na mão e clamavam o espírito. E rapaz, era uma parresia nesses meninos, nessas moças, que eu olhava e aquilo ali já me impactou, porque eu não conseguia entender como que aquelas pessoas estavam ali. Quantos anos faz isso? Isso faz 10 anos. 10 anos. 10 anos, foi em 2015, nós estamos em 2025, 10 anos se passaram disso. E ali eu não conseguia entender, porque eu dizia, rapaz, eu no lugar deles, esse lugar seria o último lugar que eu queria estar. Eu no lugar deles, esse aqui seria o último lugar que eu viria, porque aqui só tem choro, ranger de dente, aqui só tem dor, sofrimento, abandono. Então, assim, o que faz essas pessoas estarem aqui? Eles foram se espalhando no meio da praça, indo ao encontro dos irmãos que estavam ali. E eu lembro que sentou perto de mim, chegou logo perto de mim uma moça, e chegou 2 rapazes. E ali já me impactou que eles chegaram e sentaram no chão sujo da praça. Eu estava em cima de um papelão. Eu estava na época com 39 quilos. Eu estava morrendo, fumando crack. Eu estava com 39 quilos. E assim, eles sentaram no chão lá da praça. E
perguntaram o meu nome. Meu irmão, como é seu nome? Rapaz, quando essa moça fez essa pergunta, para mim, se tivesse sido só aquele momento, para mim teria sido o ápice. Porque eu estava 8 anos ali, ninguém nunca me deu um bom dia. Ninguém nunca se importou ali se eu estava bem ou mal, se eu precisava de algo ou não. E ali eu estava diante de 3 pessoas que não tiveram medo de se aproximar, que perguntaram meu nome, que queriam saber da minha história, o porquê que eu fui para aquela condição. Rapaz, aquilo ali eu achei fascinante. Fiquei assim, perplexo com o que estava ali ocorrendo naquele momento. Só que ali ela começava a falar de Deus, que Deus era amor, que Deus era misericórdia. E todas as vezes que ela falava a palavra Deus Pai, rapaz, aquilo me travava, me fechava. Porque eu associava o que o meu pai terreno tinha feito com essa palavra Deus Pai, com o Pai do céu. E ali eu questionava, eu indagava, eu dizia, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que permitiu eu ser estuprado, permitiu eu passar por todas as experiências negativas dentro do meu ambiente familiar e que me fez estar aqui durante 8 anos aqui. Acho que até um animal ele tem mais dignidade do que eu, porque os seus donos lhe dão comida, lhe dão água para beber e lhe dão um teto para poder estarem debaixo. E aqui nem isso eu tenho aqui direito, porque eu como do lixo, eu como às vezes que as pessoas dão ou que não dão, e eu tenho que levar a vida aqui sendo e tentando ser forte, com a figura do forte. E ela dizia, não, mas Deus nunca te abandonou, Deus te ama, Deus ele não nos criou para isso, para ficarmos nessa condição, nesse estado. Mas todas as vezes que ela falava Deus Pai, aquilo me travava. E ali chegou um certo ponto do diálogo que ela viu que eu estava muito fechado. Todas as vezes que ela indagava e que ela falava desse Deus Pai, ela disse, irmão, eu posso te dar um abraço? E quando ela me pediu esse abraço, para mim foi constrangedor, porque eu estava 8 anos na rua e eu estava 8 meses que eu não tomava um banho. O banho que eu tomava era eu entrar no mar, lá, Fortaleza tem muita praia, e a região do centro é muito próximo lá, da área lá das praias. E aí eu ia, descia pra praia, entrava com a roupa do corpo na praia e saía e a roupa enxugava no meu corpo. Eu pastorando o carro, mendigando pelo centro da cidade. Então esse era o banho. Então de mim saía um mau cheiro, assim, uma pulsa que ninguém queria estar perto. E aquela menina estava me pedindo um abraço. E eu dizia, não, moço, eu não gosto de abraço, esse negócio de abraço não é comigo, não suporto isso. E ela insistia, por favor, me dá um abraço. Eu não gosto, moço, eu não gosto de abraço. Só que teve uma hora que ela olhou, assim, ela tem um olhão meio esverdeado, ela olhou dentro dos meus olhos, assim, olhou, fintou dentro do meu olhar e disse, irmão, sou eu que preciso desse abraço. É eu que preciso. Rapaz, naquela hora ela me quebrou. Porque alguém estava ali querendo tocar em mim, me abraçar, mesmo eu fedendo, mesmo eu não trajando roupas e vestes novas, mas ela não se importou. E quando eu entrei nesse abraço, que eu a abracei, eu experimentei aquilo que eu passei a vida buscando no meu pai, que foi ser amado. Do meu pai nunca foi sobre coisas e nunca vai ser sobre coisas. Do meu pai era sobre o amor. Do meu pai era sobre ter dado a mim aquilo que era de direito meu. Um acolhimento, um estar próximo, uma proteção paterna. E assim, ele não foi capaz de me dar. E dentro de um abraço de uma estranha que eu estava conhecendo ali naquele momento, eu pude experimentar assim desse amor
que jorrava dela para mim de uma forma mais tão forte que eu chorava igual uma criança. Porque dentro de mim eu sabia que era aquilo. Do meu pai nunca foi sobre um relógio, nunca foi sobre uma roupa de grife, um tênis de marca, nunca foi algo material. Até porque coisas, elas têm validade. Coisas, elas vão, elas vêm, coisas quebram, coisas passam. Mas aquilo que vocês fazem na vida dos filhos de vocês, isso ecoa na eternidade, porque isso vai ficar sempre na memória afetiva da criança. Eu fui amada, eu sou amada. Como já dizia São João Dom Bosco, não basta só amá-los, eles precisam saber que são amados. E assim, dentro do abraço dessa moça, eu pude experimentar do amor. E aí é onde entrou a fazenda na minha vida, porque na época o Lumen não tinha essas mais de 50 casas de acolhimento que a gente temos hoje, com centros sociais. E aí eu lembro que tivemos um momento de espiritualidade em uma manhã, né, com um desses rapazes que estava com ela, que tinha vindo de fora da Paraíba para poder pregar para esses irmãos em situação de rua. E eu lembro que depois dessa manhã com eles lá, no final eles colocaram uma proposta: aqueles que querem sair da rua, nós temos aqui algumas vagas de comunidades irmãs que quem aceitar já vai ser acolhido. Rapaz, na mesma hora eu levantei minha mão. E aí eles me levaram para a fazenda de Pacatuba, no Ceará. Passei um ano recluso, né, trabalhando o interior, deixando Deus trabalhar ali na minha vida tudo que precisava ser trabalhado. E ao término do meu ano, lá em Guaratinguetá, São Paulo, na minha missa de encerramento, o Frei Hans, ele falou uma frase na homilia que mudou tudo. Eu tinha meu projeto, eu já tinha passado um ano, eu sou artesão, eu trabalho com madeira, eu sou motorista. Então, esse ano de fazenda, eu pensei, eu estou um ano longe da droga, eu consegui fisicamente pegar peso, ter mais força para poder adentrar no mercado de trabalho, e eu vou seguir minha vida. Só que quando o Frei falava na homilia do dia da entrega do meu certificado na fazenda, ele disse: é náufrago salvando náufrago. Naquele momento eu entendia, Deus falava assim, ardia meu coração com aquelas palavras do Frei, que Deus falava diretamente para mim assim: eu não te tirei da rua, Nivandro, para simplesmente agora eu dizer obrigado, tchau, foi muito bom, Deus, um ano, tu restituiu a minha dignidade, devolveu minha identidade, e agora eu vou seguir. Deus falava para mim ali, naquele momento ali, quando o Frei falou essa frase, que ele tinha me tirado da rua para uma única finalidade, para ser o rosto misericordioso dele para tantos nirvando que ainda existem nos guetos, para tantos nirvando que ainda estão em situação de rua em vários lugares do país e que não tiveram ainda a oportunidade de que eu tive, de ter um abraço, de viver essa experiência profunda da misericórdia de um Deus que não nos ama, não é pelo que façamos, mas pelo que nós somos. E ali, a partir dali, eu disse: eu quero devolver de graça o que eu recebi de graça. Eu quero poder ter a oportunidade de dar aquilo que também me deram a vida inteira nesse caminho de recuperação. E aí eu fiquei voltando da fazenda. O homem estava abrindo a primeira casa nossa de acolhimento para homens em situação de rua. Eu, junto com o homem, abrimos a primeira casa. A primeira de Fortaleza? A primeira de Fortaleza. Não tinha antes? Não existia. A primeira foi aberta
lá da Rua Conselheiro Estelita, 255, no ano, se não me falha a memória, de 2016 para 2017. A primeira casa de acolhimento da Obra Lume. A gente abriu para irmãos em situação de rua. E assim, Deus também foi curando o meu interior, sabe, padre? Porque dentro dessa experiência eu também tinha mágoa do meu pai, eu não conseguia trilhar um caminho com leveza, porque me pesava ainda o que tinha acontecido, né, dentro da minha história de vida. E assim, fiz ADI, o Frei, quando soube da minha história, né, do que eu tinha passado, eu fui direcionado para fazer ADI, fiz ADI, voltei do ADI, e assim, aprendi, Deus ele foi me mostrando que o perdão ele não é um sentimento, o perdão ele é uma decisão. E o mais beneficiado não é quem recebe o perdão, é quem perdoa. Porque o perdão, se você me perguntar, Nivandro, defina o perdão. O perdão, para mim, ele é um presente que eu dou a alguém sem ela ser merecedora. Perdoar não é dizer que eu esqueci. Perdoar não é deletar aqui das minhas memórias o que aconteceu na minha história de vida. Porque isso vai ser impossível. Mas perdoar é eu poder falar agora aqui para vocês que estão me ouvindo, aonde vai chegar essa mensagem com leveza, que não me pesa mais. O que causou a ferida que o meu pai ele abriu em mim, hoje o perdão tornou-se isso cicatriz. Hoje eu consigo olhar para a minha história e não ter mais vergonha dela, de ter sido abusado, de ter passado pelo que passei, mas olhar para ela como uma forma que Deus, que não foi vontade de Deus isso acontecer dentro do meu ambiente familiar, nunca foi vontade de Deus, hoje eu tenho essa clareza, mas foi permissão, para que hoje eu pudesse ser o que eu sou e pudesse transmitir para tantos outros Nivando que passam por abusos, que podem passar por qualquer outras situações delicadas da vida, que há uma possibilidade de ressignificarmos a nossa história, que nós não somos e nunca vamos ser aquilo que nos feriu, porque não importa o que façam a gente, o que vai valer no final é aquilo que nós fazemos com o que fizeram conosco, a decisão que tomamos para sermos pessoas melhores, para buscarmos essa beleza de olhar nos olhos da sociedade e dizer assim, eu não me tornei naquilo que me feriu. Então assim, eu tinha um grande desejo assim de construir família, mas só que eu tinha medo de ser um abusador igual meu pai. E dentro do ADI ele foi curando isso, depois que houve essa experiência de reencontrar meu pai, porque eu passei 8 anos na rua, com um ano de fazenda fez 9, e um ano se formando, para abrirmos a primeira casa, fez uma década. Então 10 anos que minha família não tinha notícia de mim. Para eles eu estava morto, ou preso, tinha desaparecido. Aí você imagina, um belo dia, a Obra Lume vem, olha, vamos lá na sua casa agora. Aí a campainha toca, quando minha mãe abre, ela fica mais branca do que as nuvens do céu. Filho que há 10 anos, ninguém tinha notícia, paradeiro dele, ele estava ali diante dela e ela não sabia se abraçava, se abençoava, ela só chorava. Minha mãe só chorava. E ali eu abracei ela, pedi a sua bênção, e eu vou adentrando dentro do ambiente onde eu fui mais machucado, onde tiraram de mim minha infância, minha adolescência, minha juventude. E aí quem tá vendo TV na sala da casa, o meu pai. Rapaz, o meu pai ele ficou assim, estarrecido. Eu vi assim a face dele, assim, o pavor, o medo de que eu o agredisse fisicamente, ou dissesse palavras de baixo escalão com ele, ou fosse mal educado mesmo, com palavras verbais pesadas. Eu só olhei nos olhos do meu pai, como eu estou olhando aqui para esses telespectadores que estão nos assistindo aqui, e falei, pai, eu vim aqui para te pedir perdão pelo filho que eu não fui, pelo filho que você idealizou que eu fosse, eu não consegui ser.
Porque essas pessoas, Pai, que me trouxeram aqui, elas me ensinaram que você só ama o que você conhece. E você se torna naquilo que você contempla. E se um dia, Pai, for a minha vocação o matrimônio, eu não quero correr o risco de dar aos meus filhos o que o Senhor nos deu. Rapaz, o meu pai chorava igual uma criança, ele não entendia nada. Ele chorava igual um bebê. Um homem de 76 anos chorava igual um bebê. E ali eu saí dali da minha casa com uma leveza de como se tivesse saído um vagão de trem, um container de trem assim saiu das minhas costas. Eu saí leve e assim trilhei meu caminho, né, na comunidade, fui galgando as formações, me tornei um missionário. Hoje sou um consagrado do Carisma Lumen, sou consagrado na realidade de vida da comunidade. E assim, Deus ele foi muito generoso comigo, porque dentro do caminho eu conheci uma pessoa, ela não é da rua, ela não foi da realidade que eu vim, é uma moça formada, uma moça da comunidade, aonde eu a conheci no grupo dela, o chamado Grupo Gáudio, que quer dizer Perfeita Alegria. E dentro dessa experiência a gente começou um relacionamento muito acompanhado de perto pela comunidade, muito próximo, a comunidade acompanhando, e a gente noivamos e depois a gente casamos em 4 de outubro de 2022. E assim, fruto desse matrimônio nasceu o nosso filho, o pequeno Gabriel, que está lá no Ceará. E assim, sempre eu digo, eu rendo louvores a Deus, porque poder ser para o Gabriel o que meu pai não foi para mim, isso não tem preço. Poder ser para o Gabriel o que o meu pai ele não conseguiu dar a mim, isso não tem preço. Porque do meu pai, é como eu disse no início aqui dessa conversa, não foi sobre coisa, era sobre ter me levado para ver o mar a primeira vez lá em Fortaleza. Olha, filho, isso aqui, essa imensidão de água é o mar. Foi o Papai do Céu que criou para nós nos banharmos nela. É para nós usufruirmos disso. Era ter levado o Nivando para brincar de bola na pracinha do bairro. Era ter levado o Nivando na escola, ter ido buscar. Era ter ensinado a tarefinha do Nivando quando o Nivando não tinha entendimento e que ali para ele era novo. Era ter estado na reunião de pais e mestres e no Dia dos Pais, onde a gente se apresentavam para os nossos responsáveis, ou seja, os nossos pais, e todas as vezes das apresentações, os pais dos meus coleguinhas, todos sempre estavam, e a cadeira do meu pai era sempre vazia. Aquilo era uma dor tão grande que às vezes eu não queria nem me apresentar, porque eu tinha vergonha. Eu digo, eu vou me apresentar para quem? Se é Dia dos Pais e o meu pai ele nos faz presente aqui. Então aquilo poder fazer hoje na vida do Gabriel, poder, quando o Gabriel começar a estudar, levar o Gabriel na escola, não vou abrir mão de um dia buscar na escola, ensinar a tarefinha, levar na praia. Já levei na praia lá a primeira vez, poder brincar com ele de futebol como eu brinco. Ele já anda, ele já consegue dar uns chutes na bola e eu brinco com ele lá na minha casa. E ver o quanto Deus ele foi generoso, e ele é generoso, sabe, padre? Porque hoje eu entendo e experimento desse amor desse Deus, que ele não nos ama pelo que nós fazemos, mas é pelo que nós somos. Porque o amor ele faz coisas que a obrigação ela é incapaz de fazer. Esses dias eu pude experimentar isso aqui na sua paróquia, nesse encontro aqui do Emanuel, que o senhor abriu aqui as portas, né, para poder acolher esses irmãos em situação de rua aqui de Santarém. Rapaz, como ardia meu coração poder olhar e dizer assim, eu estou em casa. Aqui existe alguém também que comunga do mesmo sentimento do que o meu, do que o nosso, Obra Lumen, de ver naqueles irmãos o Cristo abandonado, que também ele merece ser acolhido e ter dignidade. Eu olhava os irmãos
tendo a oportunidade de tirarem documentação, de tomarem banho dentro de um banheiro digno, de poderem comer uma alimentação que eu comi a mesma alimentação que foi servida para eles aqui, e aquilo ali eu dizia, é sobre isso aqui, ó, é dignidade, é sobre visibilidade, é sobre igualdade, é empatia. E assim, a sua paróquia, ela fez muito bem essa manhã de ação aqui, né? Junto com outros movimentos aqui da localidade. Então, pra gente que vivencia isso lá no Ceará, em Fortaleza, poder ter vivido isso aqui na cidade de vocês, aqui na paróquia aqui de vocês, isso nos dá a certeza que somos irmãos e que estamos na direção certa, que estamos em unidade com a igreja, que estamos nessa experiência de acolhimento. Muito bem, Livandro. Só lá, no tempo que você passou aí na Fazenda da Esperança, foi acolhido, né, uma obra irmã, qual foi, nesse tempo lá, como a vivência espiritual e comunitária ajudou no processo de cura e libertação? Tem uma passagem, oração, alguma pessoa que te marcou profundamente na Fazenda da Esperança? Rapaz, padre, a passagem que me marcou, por incrível que pareça, no dia que cheguei na fazenda, a passagem do Evangelho, a primeira missa que eu fui depois de 8 anos, sem ter ido a uma missa, a passagem era justamente do filho pródigo. E assim, quando eu via o padre lá fazendo todo o rito da missa e lendo o Evangelho, ele narrava o Evangelho e eu me via dentro do Evangelho, como aquele filho que pediu lá os seus bens e devastou com aquilo que desagradava a Deus, mas a figura daquele pai que todos os dias o Evangelho fala que sempre ele estava à beira do caminho esperando a volta do filho. E tem até um quadro que é de Rembrandt, que desenhou o filho pródigo, uma pintura belíssima. Eu fiz até um quadro desse e deixei na fazenda de lá, que o pintor ele quis ali extrair ali da pintura, se percebermos as mãos do pai que vai em cima do filho que volta, se percebermos nessa pintura, ela é uma mão masculina e uma mão feminina. Já justamente ele quis simbolizar a maternidade e a paternidade de Deus, que não se importa com o que nós façamos ou com o que nós muitas das vezes digamos não, mas o que se importa é como nós e quando nós nos decidimos de voltar para casa. Muito bem, Ivan. Depois de tudo isso, você se tornou então esse grande missionário da Obra Lume, né? E aí nasceu esse desejo. Você disse, quando o Frei Hans disse para você que o náufrago salve outros náufragos, né? Isso. Foi muito bacana essa passagem que você narrou aqui para nós. E o que significa para você hoje ser esse missionário, né? E como o seu trabalho atual na missão tem tirado muitas pessoas da rua? Quais são os desafios e as alegrias que você tem tido hoje trabalhando na rua? Padre, primeiro dizer assim, que é a verdadeira alegria, é a alegria plena. O que São Francisco experimentou quando ali se aproximou do leproso. É algo que a gente não consegue nem explicar e nem resumir em palavras, mas só sentindo. E assim, os desafios são grandes, porque temos também que ter os pés no chão e entender que nem todos eles vão conseguir, sabe, padre? Porque a dor é grande. Eu não sei quais são. Eu fui na reunião que teve, né, da equipe. Não sei se eles marcariam uma vez por mês essa visita na rua, que aí seria
uma célula viva da Obra Lumen aqui nessa comunhão com vocês, né? Uma vez por mês estaremos nas ruas visitando os irmãos. Não sei se eles estão programando isso. Agora, uma mensagem de esperança, eu queria que você... O que você diria para quem está perdido nas ruas? Para quem ou é preso a um vício chamado... que eles não sentem nenhuma saída. Acho que estão no fundo do poço, só morte para eles, né? Ou seja, como você disse agora, CPF está para ser apagado, né? Como eles podem, né, ser um sinal de Deus? Como eles podem sair das ruas? Qual é a possibilidade? Eu acho que a mensagem que eu deixaria para eles aqui, a primeira coisa é: não percam a esperança. Nunca se deixem ser enganados pelo demônio em fazer vocês acreditarem que ali é o fim, que vocês não têm possibilidade ou chance alguma de sair da rua, de abandonar os vícios. Porque há uma frase de um grande sábio que ele diz: se algum dia alguém olhar para você e dizer que você não vai conseguir, olhe nos olhos dessa pessoa e diga: eu vou tentar. Se eu errar, eu aprendo. E se eu acertar, eu volto e lhe ensino. Porque é diante da adversidade, diante do caminho, que nós vamos encontrando e nos encontrando quem nós somos, sabe, padre? Porque, como dizia bem Monsenhor Jonas Abib, e eu gosto muito dessa frase dele, porque ele dizia: eu ainda não sou aquilo que Deus gostaria que eu fosse, mas de uma coisa vocês podem ter certeza: eu já não sou mais o mesmo. Então, assim, essa era a mensagem que eu queria deixar para eles, né? Que experimentaram aqui o Encontro Emmanuel e que ainda estão aqui pelas ruas da cidade de Santarém. E para você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, em qualquer que seja a cidade, em qualquer que esse podcast esteja sendo transmitido e que chegue a você, meu irmão, minha irmã, eu não conheço a sua dor, eu não sei aquilo que você passou, mas saiba de uma coisa: você é muito e você é muito maior do que aquilo que fizeram com você. Então, nós queremos agradecer a você, Nivaldo, pelo testemunho e mensagem a esse público aí, né? Aqui Santarém tem muito cearense, Nivaldo. Cearense na cidade, no Planalto, na região ribeirinha. Tem muitos conterrâneos aí, né? 70% da população descendente de nordestino. Então, a sua história nos lembra que ninguém está fora do alcance dessa misericórdia, do abraço de Deus que você um dia sentiu, né, Nivaldo? E onde o amor chega, a vida renasce, né? Onde o amor chega, a vida renasce. Então, convidar o público aí a apoiar o trabalho da Obra Lumen e da Fazenda da Esperança. Porque o missionário tem aquele que está dentro da obra, mas tem o missionário indireto que também está contribuindo, está ajudando, né? A Obra Lumen. Então, o encerramento desse podcast dizer para vocês que vocês podem ser também, às vezes você tem dificuldade no seu tempo de ser missionário, mas essa semente foi plantada e profeticamente um dia nós teremos a Obra Lumen em Santarém. Se Deus quiser, a gente iremos vir com bastante alegria, né? E para aqueles também, padre, se o senhor me permitir, que quiserem conhecer mais de perto o nosso trabalho, podem olhar o nosso Instagram, @obralumen. Lá você vai encontrar tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, aonde estamos, quais atividades realizamos. Então, se você tiver interesse de nos conhecer um pouco mais, vai lá no Instagram, @obralumen, que estamos lá
com todo o conteúdo. Vocês têm mais de 50 casas? Mais de 50 casas. No Brasil? No Brasil, e missão também na África. Estamos em Portugal também, com missão em Portugal. Quem sabe uma casa em Santarém, de repente acontece alguém que é tocado e diz, olha, eu quero começar essa obra com vocês aqui em Santarém. Tem aqui uma casa, um terreno que a gente pode começar. Tudo que começa, né, chega a um objetivo lá na frente. A semente é plantada, depois é colhida, né? Exatamente. E aqui nós temos uma quantidade muito grande de cearenses, descendentes de lá do povo que veio lá do Ceará, cearenses que viajam para Fortaleza. Então, se você quiser conhecer de perto a Obra Lume, né, a mais próxima onde que é mais próxima lá? A mais próxima fica a nossa sede ali, né, na Rua Coronel Jucá, ali próximo ali ao Colégio Cristos, ali é a nossa sede, e temos também diversas outros lugares que você também pode frequentar, como centros sociais ali pela Aldeota, ali Praia do Futuro, Condomínio Espiritual Céu, onde tem um Aleluia. É famoso, né? Que temos lá a casa de ressocialização, que são para irmãos que já passaram o processo de recuperação e agora estão se inserindo no mercado de trabalho. E temos também a casa de formação missionária dentro do Condomínio Espiritual Céu, que é uma casa para formar missionários como eu, para depois estarem enviando nas missões. Certo. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, o Senhor esteja sempre acima de ti, te abençoando, amém, te iluminando, que o vento só possa soprar suave, levando vocês a tantos irmãos que serão curados, restaurados, libertados. Que o Senhor sempre abençoe essa obra Lume. Que Deus abençoe você que está, né, participando, comungando conosco dessa ideia de tirar irmãos da rua, irmãos do vício, do álcool, da droga. Que muito obrigado. Divulgue esse trabalho também. Que o Senhor possa estar te abençoando também. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, irmãos.